O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem no Jornal Nacional, onde foi sabatinado pelo William Bonner e pela sua companheira de bancada, Renata Vasconcelos. Nesse vídeo, então, eu vou tecer os meus comentários a respeito da participação do presidente nesse programa jornalístico da Rede Globo. Lembrando aos meus queridos inscritos cascas grossas e avisando a você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal hoje, que nos nossos vídeos aqui nós sempre prezamos pela verdade, ou seja, a gente sempre analisa as coisas como elas são. A gente faz uma leitura desapaixonada, deixando as emoções, num primeiro momento, deixando minhas opiniões pessoais de lado. A gente analisa os fatos, quer esses fatos me agradem ou não, e aí, na sequência do vídeo, então, eu dou a minha opinião pessoal. Eu tô avisando isso para não assustar a galera que está chegando aqui pela primeira vez, visto que hoje em dia na internet você encontra justamente o contrário, né? Você encontra a galera que distorce a verdade para que essa suposta verdade caiba nas narrativas que lhes interessam. Aqui eu não me permito fazer uso de uma manobra desonesta e cretina como essa. Então aqui a gente vai sempre seguir prezando pela verdade. Até por isso, peço para você que não está inscrito ainda, que inscreva-se aqui no canal, tá? Dê um like aí, ative as notificações. E você que já está inscrito, que já é um casca grossa da pesada, peço que dê o like aí, ative as notificações e escreva nos comentários o que você achou, qual o momento mais marcante dessa sabatina de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional de ontem. Escreve aqui para mim, que eu quero saber se é o mesmo que eu considero também o mais marcante. Vamos lá então, começando pelos fatos. E eu lembro aqui, abro um parênteses para lembrar que os fatos são fatos. Eles não mudam de acordo com a minha opinião ou com a sua opinião. Quer nós gostemos ou não, eles seguem sendo fatos. O primeiro fato é que, notadamente, explicitamente, a postura tanto de William Bonner como da Renata Vasconcelos é diferente sempre que se trata de Jair Bolsonaro. A gente não vai ver ambos tão agressivos, tão irônicos com o Lula, com o Ciro Gomes, com os outros candidatos, assim como foram ontem com o Jair Bolsonaro. E a postura deles é em virtude dessa grande animosidade que existe entre Jair Bolsonaro e Rede Globo, desde a época que Jair Bolsonaro era ainda deputado federal, né? Isso em virtude das frequentes, né, e constantes críticas que Bolsonaro e seus apoiadores fazem à Rede Globo, e acentuou-se ainda mais quando Jair Bolsonaro tornou-se presidente do país e diminuiu bastante o fluxo de dinheiro que saía do governo e ia para a Rede Globo, tá? Diminuiu, não acabou, ainda vai um dinheiro para a Rede Globo, mas diminuiu. Mas antes que você, que é bolsonarista de carteirinha, comece a celebrar o mito cortou o dinheiro da mídia, não compra mais mídia, eu gostaria de lembrar que o dinheiro foi apenas direcionado para outras emissoras, não parou de comprar mídia. Só que uma boa parte desse dinheiro que é para a Globo hoje vai para a Rede Record, vai para o SBT, vai para a Jovem Pan, tá? E isso que eu tô falando, não acredita em mim não, vai pesquisar lá no portal da transparência que você vai ver, tá bom? Inclusive, tudo que eu falar aqui, você parta da premissa que é mentira minha, tá? Você que é novo aqui no canal, eu sempre incentivo os meus queridos seguidores cascas grossas a duvidarem de mim. Não acreditem no que eu tô falando. Eu quero que vocês busquem informação por vocês mesmos. Hoje é facinho você buscar informação, então vai lá e corre atrás de verificar o que eu tô falando aqui. A parte da premissa que é mentira. Então, o primeiro fato, a gente já pode deixar de lado aqui, que é, notadamente, a postura diferente que existe dos apresentadores quando trata-se de Jair Bolsonaro. Vocês vão ver que com Lula, com Ciro Gomes, eles serão muito mais adocicados. Segundo fato é que foi um show de mentiras por parte de Jair Bolsonaro. E aí não adianta você ficar puto comigo. Fato é fato. Novamente eu digo, vai lá e pesquisa. Inclusive, hoje em dia, você não precisa nem escrever. Tem esse microfonezinho aqui, pum, o símbolo do microfonezinho, você clica no Google, ó. Mentiras de Jair Bolsonaro, sabatina, Jornal Nacional. Aí vem aqui, ó, porrada, ó. Sabatina de Bolsonaro no Jornal Nacional foi um circo de mentiras.
Em sabatina, Jair Bolsonaro inventa novas e repete velhas mentiras. Falta de ar, xingamentos e pix. Mentiras de Jair Bolsonaro. Mentiras de Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional sobre falta de ar, alavanca, não sei o quê. Vem uma infinidade aqui de artigos que inclusive colocam vídeos de Jair Bolsonaro na sabatina de ontem falando essas mentiras e vídeos dele anteriormente contradizendo a si mesmo. Tá? Então, novamente, vai pesquisar, não confia no que eu estou falando. Dentre as mentiras que ficaram mais evidentes para mim foi quando ele falou que ele nunca xingou nenhum ministro do STF, quando existe vídeo dele chamando o Barroso de filho da puta, existe vídeo ele chamando Alexandre de Moraes de canalha, de cretino, né? Xingando outros membros do STF também, né? Isso mostrando uma grande covardia dele, que também é uma característica desse cidadão desde o dia que ele tomou posse. Outra mentira foi quando ele falou que acertou todas em relação à pandemia do C19 aí, né? Não pode ficar falando aqui o nome da doença, senão o YouTube arrebenta a gente aqui. Mas ele disse que acertou todas, ele não errou nenhuma. E aí tem aquele emblemático vídeo no começo lá da pandemia, onde ele diz que não morreriam nem 800 pessoas no Brasil todo por conta dessa doença. Isso muito influenciado por aquele boçal do Osmar Terra, que conseguiu errar todas as suas previsões e que era um conselheiro de primeira hora de Jair Bolsonaro no que diz respeito a essa pandemia. Então, fora várias outras, né? Aí diz ele também que ele foi célere na questão do oxigênio lá em Manaus, que resolveu em um dia, e aí documentos e provas mostram que demorou mais de uma semana para resolver a questão do oxigênio lá. Tem a questão das vacinas, ou seja, tudo em relação ao que ele falou em relação à pandemia ontem, praticamente tudo foi mentira. Estão fazendo a obra aqui, ó. Então não se incomodem com o barulho não, vamos seguir em frente. Deve ser algum apoiador do Jair Bolsonaro aqui na Sérvia que tá querendo melar o nosso vídeo, mas a gente vai em frente. Lembrando que a gente está aqui ainda na parte dos fatos. Fatos, ainda não estou dando a minha opinião, tá? Outra mentira que ele falou foi... Aí entra uma característica muito engraçada. Engraçada não, triste, porém curiosa e até interessante, que demonstra o treinamento pelo qual o Jair Bolsonaro está passando. E eu elogiei esse treinamento, né, que ele está passando nas suas participações no Flow Podcast, no programa do Rica Perrone, que mostra que ele está muito mais comedido e está usando de um artifício muito utilizado pelo PT desde sempre, que é o seguinte: quando você é confrontado com um fato contra o qual não tem como argumentar de uma forma coerente, você tem que fazer uso, isso quando você é desonesto intelectualmente, tá? Você tem que fazer uso de duas ferramentas. A primeira é tentar distorcer e minimizar este fato, tirar a importância desse fato. E a outra é negá-lo na cara dura mesmo, na cara de pau, negar esse fato e torcer para que os seus seguidores, a sua horda de militantes, prefira acreditar em você do que na verdade que está exposta. E na maioria das vezes, infelizmente, eles preferem acreditar na pessoa do que na verdade que está exposta. Então, Bolsonaro está fazendo uso desse artifício muito bem, né? Quando foi ali interpelado em relação ao Centrão, que ele dizia que o Centrão era um bando de bandidos, que o Centrão era responsável pela falência e pela corrupção no governo brasileiro, que ele jamais seria do Centrão, e depois deu declarações dizendo que ele sempre foi do Centrão, que ele é o Centrão, que não sei o que, não sei o que. E aí, quando interpelado sobre essa questão, ele diz, não, sobre o toma lá da cá, né? Você vê que ele fala, não, isso aí é uma acomodação política que eu fiz em prol da governabilidade. Ou seja, ele dá uma pincelada de moralidade em algo que é completamente, não é nem imoral, é amoral, não tem qualquer tipo de moralidade nesta porra. Então isso ele está sendo treinado e muito bem treinado, conseguiu melhorar muito a sua postura, tá? Em relação a isso. Então, foi um show de mentiras, você consegue inclusive ver cada uma dessas mentiras com uma pesquisada rápida no Google ali, você vê vídeos de antes e depois, tá? E esse é o segundo fato. E o terceiro fato, ele aí já podemos até começar com esse terceiro fato e discorrer para a minha opinião e para o que eu acho que vai se dar após essa sabatina e após a sabatina do Lula também.
O terceiro fato é que não há nenhum compromisso, não há nenhuma vontade, não há nenhum tipo de desejo por parte de Bolsonaro, e isso ficou evidente ontem, de abraçar uma agenda propositiva, uma agenda de, sei lá, de propostas concretas, né? Ele trouxe de novo o espantalho do Lula, que lhe interessa muito, o espantalho do comunismo, o espantalho da esquerda tentando dominar o Brasil, vide Venezuela, Argentina, ele sempre remete a isso, para então ele ter o que propor, de alguma forma, visto que ele traiu todas as suas propostas. E o Lula está fazendo a mesma coisa no sentido contrário em relação a Bolsonaro. Bolsonaro é um fascista que quer dar um golpe de Estado, quer acabar com o Brasil, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daqui a gente já deriva para a minha opinião e para como eu vejo que serão as consequências dessa sabatina. Eu acredito que, embora tenha sido um show, uma fartura de mentiras, isso não vai mudar em absolutamente nada as pesquisas e nada as intenções de voto. E eu explico. Tanto Bolsonaro como Lula estão na mesma posição no que diz respeito à sua quantidade de apoiadores e a qualidade de seus apoiadores. Eles têm ali um núcleo muito forte de pessoas que não estão nem aí para a verdade. Você pode esfregar a verdade na cara dessas pessoas e eles simplesmente cagam para isso. Eles são apaixonados por Jair Bolsonaro e apaixonados por Lula acima de qualquer outra coisa. É aquele marido que pega a esposa na cama com outro cara e prefere acreditar que o cara estava abusando da esposa e que a esposa é uma santa que foi amarrada contra a sua vontade. É esse tipo de imbecilidade. Não é à toa que ambos estão disputando ferrenhamente o apoio dos fanáticos religiosos. Eles estão buscando apoio de pessoas que não são capazes de formular suas próprias opiniões. Pessoas que seguem opiniões de líderes, de, sei lá, de figuras que comandam seitas. Então é muito mais fácil você abarcar essas pessoas do que você trazer pessoas que têm um senso crítico. Ou seja, o núcleo de apoiadores de ambos é o mesmo. É de fanáticos, idólatras, incapazes de perceber a realidade como ela é. E isso é imutável, isso não vai mudar, tá? E aí, ambos também têm um segundo grupo de apoiadores, que é um grupo formado por aqueles que têm ojeriza pelo oponente, ou seja, Bolsonaro tem aqueles que não, numa situação normal, não votariam nele, Bolsonaro, mas como aquele que está antagonizando com ele é Lula, e eles têm horror a Lula, eles então se dispõem a votar contra a sua vontade. É meio aquele cara que tapa o nariz para tomar o remédio, votar em Bolsonaro contra o Lula. E Lula também tem esse grupo de apoiadores que querem qualquer coisa menos Bolsonaro. Então eles sabem que o Lula é um vagabundo, é um ladrão, é um corrupto, que provavelmente vai repetir as mesmas práticas se for eleito, mas como eles têm horror a Bolsonaro, eles tapam o nariz e votam no Lula. Então ambos, Bolsonaro e Lula, estão numa posição no que diz respeito à corrida eleitoral muito semelhante, onde a verdade é incapaz de mudar os números das pesquisas, tá? A não ser que eles próprios, Lula e Bolsonaro, cometam graves falhas, o que a gente está vendo aí nas pesquisas não vai mudar muita coisa, tá? E ambos estão sendo muito bem treinados para não cometerem essas falhas, isso está óbvio na postura dos dois. Porém, pela personalidade deles, há uma grande chance de que cometam deslizes, tá? Porque são dois caras que não são muito inteligentes, são espertos, mas não são inteligentes, e um já está numa idade muito avançada e o outro tem uma teimosia monstruosa e ambos têm um ego acima de qualquer coisa. Então, vai ser interessante daqui para frente ver o que pode acontecer. Rapaziada, essa foi a minha leitura. Gostaria de ouvir o que vocês acham, ver a opinião de vocês, escrevam nos comentários, me segue lá no Instagram, @brigadeiromma. Os últimos 3 dias aqui no reality show na Sérvia, acompanhem lá pelo Instagram. Não deixem de conferir a inscrição aqui no canal e vamos que vamos. Grande abraço e os.